Damos agora a palavra a Elsa Lemos, especialista em comunicação de crises, para o Keynote O Poder da Comunicação nos Ciberataques. Ora, boa tarde a todos. Permitam-me fazer aqui uma confidência. Quando recebi o convite da IT Security, tive dois pensamentos. Primeiro, uma gratidão por o convite, por considerarem que tenho algo de útil para partilhar convosco. E o segundo foi, fiquei preocupada, por causa da audiência. IT, SI e eu agora inventei uma CC, Comunicação de Crise. Permitam-me dizer, na prática nós também temos uma sigla, por assim dizer, para a comunicação de crises, é Crisis Comms, mas eu não vou falar sobre isso. Aquilo que eu pretendo, escolhi um tema, o poder da comunicação em cibercrises, e talvez possam pensar que é demasiado exibicionista dizer o poder. Na prática, eu gostaria de fazer aqui, colocar uma questão à plateia. Quantos de vós coloca a comunicação de crise em paralelo com uma resposta operacional? Podem colocar o braço no ar quem faz isso. 1, 2... Muito bem. Já era de calcular, confesso. Isto porque, na prática, a nossa realidade portuguesa são poucos aqueles ainda que dão alguma importância à comunicação de crises. Alguns talvez possam pensar assim, mas será que não se enganaram em convidar a Elsa Lemos aqui para esta plateia? Eu espero bem que não. Eu estou aqui no sentido de poder também partilhar convosco aquilo que é o meu conhecimento e, na prática, eu sou assim meio esquizofrénica. Eu gosto do caos e da ordem, da criatividade e da organização, da guerra e da paz, já que temos aqui também militares na plateia, e das crises e da comunicação. E digamos que eu junto os melhores dos dois mundos. Na prática, não represento nenhuma empresa, sou eu própria, e isto permite-me ter aqui algum à vontade. A idade também, às vezes, nos dá essa segurança, não é? Podermos dizer aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. O meu trabalho, digamos que é muito semelhante a este. Já viram certamente um bando de estorninhos, um conjunto de aves que andam assim de uma forma meio desorganizada. Na prática, aquilo que é o meu desafio enquanto profissional da comunicação de crises é tornar aqui esta desorganização de alguma forma menos caótica. Na realidade, os cientistas, e isto é uma informação até relativamente recente, dizem que o movimento dos torningos é algo ainda meio misterioso. E recentemente foi feito um estudo e encontraram uma informação bastante útil. Acontece o seguinte: existe um pássaro que passa informação a 7 outros pássaros que estão próximos de si e em meio segundo, 400 atuam em consonância, em harmonia perfeita. É verdade que nós podemos retirar daqui alguma relação da parte da natureza para a comunicação de crises. Nós podemos replicar isto nas organizações, seria o ideal, não é? Estou certa que também gostariam de replicar este tipo de movimento, mas nós precisamos de criar uma ordem para que o resultado seja o desejável. E nós, em comunicação de crises, costumamos dizer que uma resposta a uma crise tem duas componentes. Uma ação, que eu estou agora a olhar para vocês e estou a pensar nela, e uma comunicação. Ou seja, são paralelos que devemos de adotar. E, continuando, dá-me aqui algumas ideias. É que eu já trabalho nesta área há 18 anos e nestes 18 anos, já não é assim tão pouco quanto isso, permite-me aqui dar alguns exemplos. É que normalmente as organizações querem soluções rápidas, meio milagrosas, e, para além disso, isto é tudo muito complexo. Também, da mesma forma que é complexo na vossa área, na minha, também na comunicação, o é. Não é meramente encontrarmos uma pessoa que sabe dizer algumas coisas e replicar isso a outros. Requer muito mais do que isso. Requer estratégia e, para cada tipo de incidente, eu diria aqui, neste caso, crises, porque há diferenças entre incidentes e crises, existem estratégias adequadas.
E para além da estratégia temos o conteúdo, aquilo que nós vamos dizer, e depois temos a forma como o iremos fazer. Ou seja, é tudo muito mais trabalhado e ao longo do dia de hoje, eu estive aqui desde manhã e senti que uma grande preocupação pela vossa parte. Algumas notícias que surgem nos meios de comunicação social que não são assim muito abonatórias, não é? Estou certa que nenhum de vós gostaria de estar naquelas notícias pelas piores razões. E por isso mesmo, este é que é um trabalho que deve ser estruturado muito antes das coisas acontecerem. E por isso mesmo é preciso planeamento. Mas antes do planeamento é preciso antecipar. Grande parte do trabalho da comunicação de crises é um trabalho, diria, 2/3 antes da crise acontecer. Eu não apago fogos, e não tenho nada contra os bombeiros, atenção. É um trabalho que exige mesmo antecipação, preparação e planeamento. Isto porque as organizações precisam de pensar antes das situações acontecerem. E isto requer planos, é verdade, requer planos de gestão de crises, requer planos de comunicação de crises, mas isso por só si não é suficiente, é preciso muito mais do que isso. Às vezes eu noto que as organizações esquecem muito para quem vão comunicar. Nós precisamos de ter um trabalho de casa, de pensarmos o que é que os nossos stakeholders, quais são as suas preocupações, o que é que eles pensam. No caso de um ciberataque, estou certa que um stakeholder tem uma determinada preocupação, que pode ser legal, outro tem da área da segurança, outro pode ter uma outra completamente diferente. Então nós temos que pensar das diferentes formas e como comunicar de uma forma mais alinhada. E já estão a ver o trabalho que isto dá, não é? Não é fácil. E se nós pensarmos no poder da comunicação, ela tem aspectos que podem afetar de uma forma mais perversa, como a queda da bolsa. Podemos falar também em derrubar lideranças, e eu diria até governos ou Estados, dependendo da amplitude daquilo que possa acontecer. E também, ou não aplicarmos a comunicação de crises, estamos a jogar na mão de outros aquilo que se chama a gestão da percepção. E o trabalho da comunicação de crises é, na sua essência, gerir percepções. Por outro lado, aqueles que têm um trabalho de casa feito e treinado, e eu já vi aqui algumas caras e com agrado dos quais têm todo esse trabalho de casa feito, o que é muito salutar. Estava a dizer que a comunicação de crises, quando é bem aplicada, tem os seus benefícios. Podemos ter menos custos financeiros, que toda a gente gosta de o saber. Podemos melhorar a confiança com os nossos stakeholders e, para além disso, nós podemos ainda gerir e valorizar e conservar e melhorar a reputação. E cada vez mais a reputação está em jogo, cada vez que há uma crise, especialmente num ciberataque. Permitam-me ainda acrescentar aqui o seguinte, é que hoje em dia, eu trouxe esta imagem especificamente porque é algo que toda a gente conhece, não é? O barro, é algo maleável, mas quando alguém está a trabalhar o barro, basta às vezes um pequeno toque e tudo pode ficar arruinado. E hoje em dia existem pessoas que podem arruinar qualquer marca apenas com um toque. E vocês estão a pensar, hackers, não é? Eu estou a pensar noutras pessoas. Eu estou a pensar naquelas pessoas que, de um momento para o outro, podem tocar de uma forma indevida na nossa marca e manchar a nossa imagem. E é esse o trabalho da comunicação de crises. Por isso, é muito mais relevante daquilo que se possa imaginar. Permitam-me fazer só aqui um ligeiro parênteses. Imaginem vocês, têm um pequeno recipiente e nesse recipiente têm água. E ao longo da vossa vida, aquilo que vocês vão fazendo com gota-gotas, vão colocando gota a gota dentro desse recipiente. Isso é a vossa reputação. Todos os dias vão colocando gota a gota e dá trabalho, não é? Dá trabalho manter a sua reputação intacta. Só que há um dia que pode haver um tropeço e aquela água toda que nós fomos acumulando ao longo de vários anos e que custou a conquistar,
pode cair por terra. Por isso, nós devemos dar este valor a esta nova linha de ação que é a comunicação de crises. Isto porque, rapidamente, a crise, a história mostra-nos que é inequívoca. Comunicar tardiamente provoca danos cruciais. E quando eu falo comunicar tardiamente, falo em comunicar 3 semanas depois do evento de um ciberataque, falo de não comunicar. Sei que é a prática comum nas organizações. Temos que mudar este mindset, porque cada vez mais as pessoas têm essa capacidade de um momento para o outro, desvirtuar aquilo que é a nossa marca e termos as repercussões que há pouco falei. Mas isto para vos dizer que hoje, certamente que todos nós já ouvimos falar em tempos de opinião pública. Eu já arrisquei isso da minha terminologia. Hoje em dia não existe opinião pública, existe emoção pública. As pessoas podem fazer os seus julgamentos na ponta dos dedos e podem partilhar coisas que são falsas, podem proporcionar ciberataques, por isso, a qualquer momento, aquilo que parecia seguro deixou de ser. E permitam-me dizer ainda que eu não tenho promessas vãs. Neste mundo não existe controle, nas crises não existe controle. Eu não prometo isso. Existe, no mínimo, gestão. E esse é um trabalho que é preciso fazer fazendo. As organizações, porém, eu costumo às vezes brincar um bocadinho com isto, não sei se vão gostar ou não, mas eu quis trazer um termo técnico, não é? O control alt delete, não é? Quando as coisas não funcionam. Quando estava a pensar nesta intervenção e digamos que nós precisamos fazer este control alt delete para limpar este mindset antigo de não se fala, não se diz nada e pensarmos seriamente quais são as repercussões de não comunicar. A comunicação de crises permite muitas vantagens. Assumir a narrativa daquilo que está a ser dito e nós, e digo vós, melhor do que ninguém, sabem do que está a acontecer dentro da vossa casa ou dos clientes que gerem. Por isso, colocar-nos nas mãos de outros seria um verdadeiro perigo. Um outro aspecto é assegurar a consistência entre as mensagens internas e externas. A comunicação não é só falar para fora da organização, mas muitas vezes o fluxo de cima a baixo, de baixo para cima, para os lados, para todo o lado, é igualmente importante. Para não surgirem como algumas notícias que nós vimos aqui de números diferentes, não é? Que não correspondem à realidade. Ora, eu sei que tenho que terminar em breve, mas normalmente a grande dificuldade que eu encontro nas organizações como a vossa é e temos que falar para os jornalistas. Já não bastava tudo o que temos que fazer e agora temos que falar para os jornalistas. E por isso, isto requer também outro tipo de treino. Um treino mediático que é muito exaustivo e que tem vários itens para serem trabalhados. Porque nós temos que enfrentar aquilo que é, não se esqueçam, a emoção pública. Temos que saber conter e não controlar. Temos que gerir a situação e a percepção pública. E quando nós pensamos em agora está tudo terminado, enganem-se, porque na gestão e comunicação de crises não termina quando o incidente está resolvido. Há ainda mais uma fase. E não querendo meter em informações ou cenários que eu não domino, há um aspecto que é importante. Depois da crise, é preciso continuar a trabalhar. Existe agora marketing de crise também. E por isso, a seguir à crise, é preciso fortalecer o relacionamento com os vossos clientes. Ou seja, há todo um trabalho em contínuo. E permitam-me terminar dizendo, e agora, o que é que vos resta fazer? Preferem reagir ou prepararem-se? Obrigada.